Pessoal, vamos dar uma atualizada, como é que está a situação lá na invasão da Ucrânia pela Rússia, o que teve de novidade e uma notícia que eu não quero acreditar que seja verdadeira, mas parece que os russos estão cavando trincheiras em Chernobyl. É isso daí, vamos entender esse assunto. Essas notícias foram sugeridas por Jonathan0406, Senhora Cheiro Azedo e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como vocês podem ver, ontem a Ucrânia teve um dia relativamente tranquilo, tá? Tava ventando muito lá na Ucrânia ontem, e com isso, isso ficaria arriscado lançar os mísseis, né? A Rússia, a essa altura, praticamente não está fazendo mais guerra no chão, só manda míssil, só. Então, como estava ventando muito, estava arriscado a precisão do míssil ser muito baixa, acabou que não teve muita coisa ontem. Foi quase que um dia de descanso para o pessoal. Para compensar, hoje cedo já está aqui um monte de novos lançamentos, novos bombardeios, novos alertas de ataque, coisa e tal. Então já retomaram a atividade, digamos, normal nessa guerra, né? Agora, o que a gente tem de informação interessante aqui é que, de fato, essa grande massa que tem aqui do exército russo a noroeste de Kiev, uma parte, ou pelo menos uma grande quantidade de unidades estão sendo reagrupadas em Belarus, ou seja, estão retirando realmente muita gente. Vocês sabem, como a gente falou, havia um movimento dos ucranianos para cortarem o acesso de uma parte dessas pessoas aqui, de isolarem isso daqui, mas esse movimento não chegou a ser concluído. Então ainda tem como os russos saírem daqui e parece que eles estão reagrupando lá em Belarus aquela ideia que foi dita pelos russos na sexta-feira de tirar as pessoas daqui para colocar mais reforço na região de Donbás. Parece que eles estão mesmo fazendo isso na prática, né? Agora, é lógico, eles não vão abandonar toda esta área, não vão fazer isso, não vão sair correndo. Ao contrário, o que eles estão fazendo? Eles estão cavando trincheiras, estão botando posições defensivas. Por quê? Qual que é a ideia deles? Que aqui aí o exército ucraniano vai ter um bocado de trabalho para retomar essa área toda. Enquanto isso, eles estão ocupados aqui. Então eles mantêm o exército ucraniano ocupado, retomando toda essa parte aqui que foi originalmente pega pela Rússia. A Rússia não vai mais invadir Kiev, não vai mais tentar forçar por aqui, é o que tudo indica, né? Ter certeza a gente nunca tem, mas é o que tudo indica. Vão tirar o grosso das forças para ajudar lá em Donbás, porém vão manter gente aqui para dar trabalho para o exército ucraniano. E esse tipo de coisa é uma coisa meio complicada, vocês sabem, né? Porque para o soldado que fica, ele sabe que ele está ali meio que para morrer, né? Não vai haver um reforço daquilo ali, né? Ele está ali justamente para dar trabalho para o exército inimigo, né? Tentar matar o máximo do exército inimigo antes dele próprio ser morto, né? Mas enfim, provavelmente vai ser isso que a Rússia vai fazer. Eles estão cavando trincheiras, estão cavando movimentações defensivas por aqui, justamente para dar esse trabalho para o exército ucraniano, né? Agora, circulou uma suspeita, isso aqui não está confirmado, mas que eles estão fazendo trincheiras, inclusive na área da floresta proibida de Chernobyl, né? Vocês sabem, Chernobyl é essa região aqui em cima. Houve um grande acidente químico, um grande acidente nuclear lá em 1986. Foi uma coisa terrível, matou muita gente. A nuvem de radiação chegou na Suécia, na Escócia, atingiu a Europa. Tem várias áreas aqui nessa região, não só na Ucrânia, como também na Bielorrússia, né, em Belarus, que são regiões que são proibidas. Ninguém pode habitar lá porque o nível de radiação no solo é muito alto, né? E uma das coisas que eles fizeram para conter a radiação, para diminuir a radiação, foi justamente colocar uma camada nova de solo em cima do solo que tem lá na região, né? Porque quando aconteceu a tragédia de Chernobyl, um monte de material radioativo simplesmente ficou no chão, no solo. E isso era um problema, por quê? Porque bate um vento, aquele negócio levanta aquela poeira radioativa de novo e, né, continuava espalhando aquilo. Então, para evitar esse tipo de coisa, os russos, na época, juntaram um exército enorme. Tem um seriado na HBO do Chernobyl muito legal, eles falam tudo isso, mostram isso. Fizeram é um seriado meio romantizado, tá? Não é exatamente o que aconteceu, não, mas é bem parecido, bem próximo, é muito legal de ver o seriado, realmente. E aí eles falam sobre isso, né? Eles, por exemplo, tinham que matar todos os animais, todos os cachorros, gatos e coisa e tal, porque
eles receberam radiação, e se deixassem eles soltos, eles poderiam ir para outros lugares espalhando a radiação. Então, assim, umas coisas que é triste, né? E daí eles tamparam o que é hoje o solo em Chernobyl, na verdade, é uma camada que foi colocada acima do solo real da época, justamente para conter a radiação, né? E aí é o problema, porque se o cara está confirmando trincheira em Chernobyl, na floresta vermelha, né, que é a floresta proibida lá, a floresta que está contaminada com radiação, né? Se realmente eles estão fazendo isso é um problema bastante sério, né? Primeiro porque, para eles próprios, né, eles estão mexendo com o solo radioativo. A radiação no solo em Chernobyl não é tão grave assim, você pode andar por lá, diz que tem até turismo agora, você pode passear por lá, chegar perto da usina e coisa e tal. Lógico, tem áreas que são proibidas, são fechadas, mas assim, se você cava o chão, você está liberando essa radiação que foi guardada lá durante todo esse tempo, protegida lá. Isso é ruim, primeiro, para você que está ali do lado, né, que está cavando a trincheira, e segundo, para o ambiente também, porque você vai estar liberando esse pó, essa radiação que estava, em tese, contida, né? Eu não sei se é verdade isso daí, né? Eu vi isso aqui nessa coisa do 9gag e também nesse canal aqui, aliás, é um canal muito bacana do Operator Stark, que é um soldado ucraniano que tem feito vídeos, né? Era um canal pequenininho, tá vendo? É um canal antigo, ele fazia umas coisas de militar lá na Ucrânia, coisa e tal, mas ele começou, a partir desse vídeo aqui, a falar sobre como é que está a situação na Ucrânia, né, do ponto de vista dele, que está lá no solo, lá no dia a dia da coisa. E o canal dele estourou, né? Esse último vídeo dele aqui tem 1 milhão de views, então realmente muito bacana. Aconselho vocês a darem uma olhada no canal dele. E ele também fala desse negócio de cavar em trincheiras em Chernobyl. Então, eu não sei se é verdade isso, mas eu não duvido nada. Soldado é bicho burro mesmo, né? E tenente, coronel, esse pessoal que dá ordem também, não é muito melhor do que isso, não. Então, não duvido nada que nessa coisa, nesse movimento que eles estão fazendo mesmo de sair dessa área, mas como eu disse, eles não vão sair, eles vão, né, deixar uma tropa ali, bem encastelada, bem protegida, cheia de trincheira, mas o grosso da capacidade deles de agressão, eles vão tirar justamente para ajudar lá do outro lado, né? Então eu não duvido nada que neste processo eles tenham cavado trincheiras na Floresta Vermelha, lá na Floresta Proibida de Chernobyl, né? Cara, de estar rindo de nervoso, né? Porque realmente não é uma coisa muito boa, não. Bom, além disso, os ucranianos têm conseguido também reverter, né? Bom, a gente já falou aqui sobre Brovary, que o pessoal já está longe aqui, já estão avançando, a frente de batalha ucraniana, a contraofensiva ucraniana já está longe. Lembra, a Rússia chegou a estar em Brovary, que é bem aqui, assim, já está aqui bem longe agora. E além disso, aqui em Kharkiv também, vocês podem ver que os russos só jogam bomba, combate mesmo, não fazem nada. Já estão disputando várias áreas de fronteira aqui, que até um tempo atrás estavam todas atrás dessa mancha vermelha, já está tudo aberto aqui, as áreas de fronteira com a Rússia. E com isso, aconteceu a primeira morte em território russo confirmada, que foi um ataque com mísseis Smertek numa localidade fronteiriça russa próximo a Kharkiv, né? Ou seja, justamente em algum lugar por aqui, como isso aqui tudo, embora esteja vermelho aqui, tá, gente? Isso aqui tem tudo batalha aqui, tá? Tudo era contestada, não é a área que a Rússia tá tranquila aqui não, né? Então, e lógico, tem muitas forças russas que estão no território russo, do lado de lá da fronteira. E evidentemente que isso daí, meu amigo, é alvo legítimo militar. A Ucrânia está atacando, tem que atacar mesmo, né? Justamente para eliminar essa possibilidade de reforçar essas defesas aqui. Então, no final das contas, acabou tendo a primeira morte em território russo. Não é uma coisa a se comemorar, mas mostra o sucesso da contraofensiva também aqui no leste, né? Bom, agora, se por um lado a gente tem boas notícias aqui no leste, no nordeste e no noroeste de Kiev, a coisa aqui na região de Donbás não está tão tranquila não, né? Justamente parece que os russos estão fazendo realmente aquilo que eles falaram que iriam fazer. Estão tirando tropas desses lugares todos aqui e jogando para Donbás. E o próprio Ilya Ponomarenko, que é um correspondente de guerra, que está lá na Ucrânia também, ele está lá no frente de batalha e coisa e tal,
ele apontou que o grande risco que os exércitos ucranianos estão enxergando agora, o grande movimento russo agora está justamente em Izium, que é essa região aqui, ó, Izium, né? A cidade de Izium, ela não foi tomada, ela ainda está na mão dos ucranianos, mas tem muita tropa russa aqui ao lado, e o que eles receiam é que eles façam aquele movimento de pinça que a gente chegou a falar para vocês, saírem aqui do sul e fecharem esse corredor. Por quê? O que acontece nessa região aqui? Tem muitas tropas ucranianas aqui. Porque lembra, a Ucrânia já vinha numa guerra contra os separatistas antes dessa história toda. Então já tinha muitas unidades militares ucranianas aqui nessa região, e elas continuam sendo muito fortes porque essas unidades, esses movimentos separatistas ganharam reforço dos russos. Então é necessário muitas tropas ucranianas aqui, senão eles saem varrendo todo mundo. Só que o que indica esse movimento é justamente que a Rússia pretende fechar isso daqui, fazer um bolsão com as tropas ucranianas, um bolsão enorme aqui, de forma a impedir o avanço a partir de noroeste, que possa continuar abastecendo de armas, de comida, enfim, possa manter esse esforço de guerra ucraniano aqui, né? Se a Rússia vai conseguir fazer isso ou não vai, a gente vai descobrir nos próximos dias, mas tudo indica que é isso que ela está querendo fazer. Ela está tirando de fato tropas aqui da região norte e está jogando tropas para cá para tentar fazer esse movimento e circular boa parte do exército ucraniano aqui. Do ponto de vista russo, isso seria uma vitória espetacular. Primeiro porque eles efetivamente tirariam muito da força do exército ucraniano. Como eu falei, tem muito, embora seja uma área que esteja meio estática, aqui tem muita coisa do exército ucraniano nessa região, e ao mesmo tempo eles fechariam aquela visão que eles têm de ter o Donbás completamente sob domínio russo, né? Fechariam toda essa região aqui e provavelmente iriam requerer que isso ficasse diretamente com os russos no final. Já estão falando em fazer referendo para se unir à Rússia. Chega a ser engraçado esse tipo de coisa, né? Igual fizeram aquele referendo em 2014 aqui. Tem gente que até hoje fala que não, mas a Crimeia é russa, porque teve um referendo que 98%... Meu amigo, um referendo em época de guerra, com polícia, com um monte de gente armada nos postos de votação, você vai votar em quem, pô? Você acha que o pessoal teve voto ali espontâneo, realmente quiseram decidir o que fazer? É lógico que não. É lógico que foi forçado esse resultado. E sem contar que, lembra, quem contou os votos no final das contas foram os próprios militares russos. Você acha que teve alguma missão da ONU para contar os votos desse negócio? É lógico que não. É a mesma lorota que estão falando aqui para fazer agora em Luhansk, fazer um referendo para incorporação à Rússia, não sei o que lá. Lorota completa, joga nesse jogo deles de justificar isso daí, mas evidentemente que é falso, né? É tão falso quanto a democracia russa. A mesma coisa, eleição lá, tudo fraudado do mesmo jeito, né? Então, aliás, eu estava pensando nisso outro dia, né? Você sabe que tem alguns canais aqui no Brasil que falam dão essa visão dessa guerra com viés totalmente pró-Rússia. Acham que não, que a Ucrânia está errada, que a culpa da invasão da Ucrânia é da Ucrânia. Aquela coisa que não tem lógica nenhuma, é um absurdo isso, né? E eu não sei até que ponto o pessoal não é ativo russo, não é infiltrado russo, isso é uma possibilidade. A gente está vendo aí um monte de gente infiltrada russa em um monte de lugar. Dizer que tem infiltrado russo no exército brasileiro não seria assim absolutamente nada surpreendente, coisa e tal. Agora, me ocorreu uma outra coisa também, tá? Vendo esse negócio, né? Porque o que acontece? Eu acho que também tem um fator aí que é o pessoal que gosta de guerra. O pessoal que gosta de guerra está torcendo muito para a Rússia, porque eu, como libertário, falo para vocês, hoje em dia, guerra é inviável economicamente, guerra nessa escala é inviável. A Rússia está percebendo isso, está chegando à conclusão que se ferrou completamente com esse troço. Não tem como fazer guerras de grande coisa, por quê? Porque o mundo hoje, diferente do século passado, o mundo hoje é muito mais globalizado, todo mundo depende de todo mundo. Se você cria uma guerra, você primeiro corta relações com aquele país que você está em guerra, evidentemente, mas não só isso, você vai perder apoio de um monte de gente do lado de fora, de outros países. As sanções que estão acontecendo na Rússia. Isso vai minar a economia russa muito mais do que minaria no passado. Porque no passado a Rússia de fato tinha uma certa independência. Hoje em dia não tem mais, né? Então eu suspeito que esse pessoal está vendo da seguinte forma essa guerra, né? Caramba, eu gosto de guerra. Eu acho bonito ver aqueles aviãozinhos, coisa e tal, ver aqueles carrinhos atirando, né?
eu acho meio coisa de psicopata, sinceramente, mas esse pessoal gosta, né? E daí, qual que é a visão que eles falam? Caramba, se a Rússia perder vergonhosamente como está perdendo na Ucrânia, caramba, ninguém mais vai querer invadir ninguém, vai acabar com a minha brincadeirinha, eu só vou poder brincar de guerra em joguinho agora, nunca, até porque esse pessoal gosta de guerra, mas ir lá na guerra eles não gostam não, então eles gostam de guerra para ficar vendo os outros brigar lá, eles mesmos não vão não. Então, no final das contas, eu acho que tem muito desse fator, né? Como eu digo, guerra hoje em dia está se tornando totalmente impossível economicamente. A China, a Rússia tentou instigar a China a invadir Taiwan. Para a Rússia seria ótimo, isso criaria toda uma nova onda de combate, ali, dispersaria as atenções do mundo. Seria ótimo para isso. A China falou, não, eu estou vendo o jeito que está se ferrando nisso daí, eu não vou entrar nesse buraco também não. Enfim, no final das contas, essa guerra está mostrando, fazendo o meu ponto que eu fiz no início. É economicamente inviável esse tipo de guerra no século atual. Isso quer dizer que ninguém vai fazer? Não, sempre tem um idiota que faz. O Putin foi lá e fez, né? Agora vai sair chamuscado e vai entrar para a história como um exemplo claro do que não se fazer daqui para frente, né? E daí o pessoal que gosta de guerra fica nessa parada. Não, olha só, cara, um pouco chato, não pode, a Ucrânia tem que perder, porque senão não vai ter mais guerra, ou vai ter muito pouca guerra daqui para frente, coisa e tal. Veja, agressão, violência é inerente à natureza humana. Sempre vai ter alguma coisa por aí. Sempre vai ter alguma briga por aí. Mas o fato se torna cada vez menos viável, né? Enfim, é só um devaneio meu aqui nesse vídeo, né? Aqui, então, existe realmente esse risco. O exército ucraniano já está sabendo, já está, evidentemente, tratando isso estrategicamente. Vamos ver se a Rússia vai conseguir, juntando as tropas daqui tudo para fazer essa pinça, se eles conseguem. Eu acho que não conseguem. Isso daqui é um movimento muito grande demais para eles conseguirem alguma coisa, mas vamos ver até onde chega, né? E só para complementar, ontem a gente já tinha falado sobre o Biden falando besteira. Ontem parece que ele não apenas falou que o Putin tinha que ser tirado do poder, ele também falou que o Putin era um açougueiro e que a invasão russa foi um fracasso. E aqui, de novo, meio que eu repito o que eu já falei no vídeo anterior, né? É lógico que o Biden está certo. De fato, o Putin tem que ser tirado do poder. É fato que ele é um açougueiro e que a invasão russa foi um fracasso completo. Está sendo uma tragédia completa. Aliás, complementando isso, eu fiz um vídeo ontem no Visão Libertária falando que, olha só, a situação da guerra na Rússia, a Rússia está muito mais preocupada com a situação na Rússia do que na situação na Ucrânia. Eles já estão desviando o foco de atenção deles muito mais para a Rússia, e até esse movimento de tentar sair daqui, tentar pegar pelo menos o Donbás, já é função disso. Eles já querem ter alguma coisa para dizer que ganharam a guerra, ou qualquer coisa, porque do jeito que está caminhando a coisa, eles não vão ter nada. E como as sanções estão queimando, estão prejudicando eles demais, então evidentemente que eles precisam fazer alguma coisa para tentar acabar com as sanções, acabar com essa guerra o mais rápido possível, né? Então não tenho dúvida nenhuma que o que o Biden falou, ele falou certíssimo. Putin tem que ser tirado de lá, ele é um açougueiro e a invasão russa foi um fracasso mesmo. Isso aqui ele falou ontem também, tá? Eu tinha falado só da primeira parte no vídeo de ontem. E a questão toda, de novo, como eu já falei, é a conveniência dele ter falado isso. Porque, como eu já disse, a Rússia está preocupada com foco interno. Então o Biden está ajudando o Putin nisso. O Putin já está preocupado justamente... Para o Putin dizer que está em guerra com a OTAN é ótimo. Guerra com o Biden é excelente. Tá vendo aí? Olha só como o Biden quer bater na gente. Olha só como o Biden que é o nosso inimigo e não sei o que lá e coisa e tal. Porcaria nenhuma. O Biden nem entrou nessa guerra ainda, meu amigo. O Biden tá tranquilaço lá. Quem está nessa guerra é a Ucrânia. Vocês estão tomando uma sova da Ucrânia, que é um país dos mais pobres da Europa. Realmente é impressionante como a Rússia está falhando nisso daí. Mas é aquele negócio, né? Isso daqui está ajudando o Putin. É uma coisa realmente complicada. Eu acho que o Biden não deveria falar esse tipo de coisa e levanta ainda mais aquela minha suspeita de que há alguma negociação, porque essa guerra ajudou muito o Biden, gente. O Putin, com essa ação dele, ajudou demais o Biden politicamente, economicamente. Então, assim, sinceramente, eu acho que tem algum acordo entre esses dois aí. Qual é o acordo, qual é a natureza do acordo, eu não sei. Mas que esses dois estão juntos, estão, porque é um tal de um ajudar o outro. Ajudar, entenda, não é ajudar de se beijar, abraçar e beijar, não. É ajudar de... O Biden sabe que chamar o Putin de açougueiro e fracasso, coisa e tal, isso ajuda o Putin.
Ele sabe disso, o cara não é... Bom, não sei, né? Mas ele não parece ser um cara totalmente idiota, né? Enfim, os outros países europeus também se distanciaram, falaram que não é bem assim, que não, né? Por quê? Porque nesse acordo, aparentemente, é um acordo mesmo do Putin com o Biden. Bem, vamos ver como é que continua isso, se realmente se confirma esse desvio de tropas do norte para a região aqui de Donbás, particularmente para Izium, e vamos ver como é que fica essa batalha aqui, né? Porque agora, pelo visto, realmente o teatro de operações vai se concentrar mais por aqui. Tomara que seja só mais uma etapa na derrota russa, que é evidente que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.